Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores. Eu sou Diogo Cabral e neste programa, tal como o seu próprio nome indica, falamos sobre inovação e empreendedorismo. Hoje vamos falar sobre um dos aperitivos mais consumidos em Portugal. Vamos conhecer a história da Tarui Foods, que criou diversos produtos alimentares à base de termossos. Esta startup cresceu e nasceu em 2021, recebeu recentemente um investimento de $1 milhão e pretende continuar a crescer o negócio e apostar na sua internacionalização. Vamos falar sobre a Tarui Foods com a Catarina Gorgulho, a sua CEO e cofundadora. Iniciou a sua formação em gestão na Universidade Católica, que levou depois a um percurso internacional em consultadoria em Inglaterra. É casada, mãe de uma filha e é entusiasta em alimentação saudável e, por isso, com mais 2 amigos, decidiu criar uma nova forma de olharmos para os termossos como um alimento saudável e rico em nutrientes. Catarina, bem-vinda aqui ao Inovadores, é um prazer ter-te aqui. Olá, Diogo, obrigada por me receberes. Então, conta-me lá o que é que levou a criar aqui a Tarui Foods. Olha, foi muito por necessidade. Eu estava em Londres na altura, entusiasta em alimentação saudável, como comentaste. Decidi ser vegan, fui durante 2 anos, muito por curiosidade, porque queria saber qual é que era o impacto na minha saúde e bem-estar. E como eu fazia muito exercício, eu tive imensa dificuldade em encontrar uma proteína vegetal que realmente fosse completa e que me fizesse sentir bem. Eu não conseguia digerir o grão de bico, as lentilhas, o feijão, ou seja, as leguminosas que são vistas como as fontes proteicas tradicionais. Comecei a consumir muitos produtos à base de soja, ou seja, tofu, tempeh, e às tantas eu queria alguma variedade. E foi um bocadinho twofold. Eu vi na Amazon uma startup australiana a vender flocos de termoço como top-up proteico para refeições. E eu na altura fiquei super curiosa, porque como portuguesa, como assim o termoço é uma fonte de proteína, não era algo que eu associava. E isso levou-me numa pesquisa enorme sobre o termoço. Descobri que o termoço não só é uma proteína completa, como a soja, mas também não tem lectinas. E as lectinas são proteínas que são encontradas nas leguminosas, que é o que dificulta a digestão e, portanto, causa aquele desconforto intestinal. E eu comecei a consumir termoço, sentia-me inacreditável e pronto, e foi assim que decidi, olha, vou reinventar o termoço e dar a conhecer esta leguminosa nossa tão portuguesa ao mundo. Suponho que este termoço já não tem tanto sal como é o termoço normal consumido em Portugal, certo? Exatamente. Nós temos o nosso próprio processo produtivo e aqui, aliás, muitas das coisas que faz com que o termoço tenha esta percepção de não saudável, não só é o momento em que o consumimos, que normalmente vem sempre associado à cerveja, mas também no processo produtivo do termoço põe-se muito sal e químicos na salmoura, que obviamente faz com que não seja tão bom para a nossa saúde. E, portanto, um dos grandes pilares da Tarui, sendo saúde, foi como é que nós temos o nosso próprio processo produtivo em que não dependemos dos químicos para dar esta segurança alimentar. E, portanto, sim, o nosso termoço tem 1/3 do termoço do sal, tem 1/3 do sal que o termoço que vemos hoje em dia no supermercado tem. Então, que produtos é que vocês têm? Têm o termoço? Como é que... Sim, pronto. Quando surgiu a ideia de reinventar o termoço, a primeira foi, nós consumimos o termoço como um snack, mas se formos a ver, ele é vendido como uma leguminosa para ser cozinhada. É vendido igual ao grão ou ao feijão, em jarros, em água, que acaba por não ser conveniente. E o snack, por natureza, é algo conveniente, pronto a consumir, e não era vendido como um snack conveniente, pronto a consumir. E, portanto, foi redescobrir como é que nós pegamos no nosso formato e pomos num formato on the go, portanto numa saqueta, sem água. Isso foi um desafio grande, que é sem químicos, sem água, como é que fazemos com que isto aguente a temperatura ambiente durante um ano. Esse foi o primeiro produto que nós lançámos. O segundo foi, nós temos um hummus à base de termoço, e a razão pela qual eu estava em Londres na altura. O hábito de consumo de hummus é enorme no país. Consome-se com tudo, não só com crackers e dippers numa entrada, mas também é o acompanhamento de saladas e de legumes. E quando eu decidi experimentar e inovar na categoria, porque olha, isto é um dos temas da Tarui, é sempre olhar para categorias que têm potencial de crescimento e existe pouca inovação e, portanto, nós temos que ter uma razão para existir. E nós estivemos a experimentar substituir o grão pelo termoço e tínhamos exatamente a mesma experiência que tínhamos com o hummus tradicional, ou seja, é delicioso e é cremoso, mas não tinha hidratos de carbono, tinha metade das calorias, metade das gorduras e era extremamente rico em proteína e fibra. E portanto foi, olha, eu acho que isto é interessante. Isso foi o nosso segundo produto. E por último, temos uma proteína à base de termoço. E aqui foi muito estratégico. O que nós tentamos fazer com a nossa gama de produtos é tentar perceber, é tentar criar diferentes momentos de consumo em que o consumidor começa a ver que, mais do que o acompanhamento da cerveja,
o termoço acaba por ser algo que nós podemos incluir na nossa dieta no dia-a-dia e que é extremamente rico. Portanto, temos os snacks, que pode ser consumido a qualquer hora, temos os zumos, que pode ser tanto nos almoços como também com amigos e consumido socialmente, e temos a proteína para adicionar a pequenos almoços, a batidos, pode ser cozinhado. E pronto, no fundo, neste momento temos estes 3 produtos na nossa gama. E onde é que podemos encontrar os produtos? É só em Portugal, no estrangeiro? Onde é que vocês estão? Pronto, neste momento estamos disponíveis em Portugal, mas enviamos para toda a Europa através da nossa loja online. Estamos também na Amazon e encontram-nos em supermercados no Continente, no Auchan, no Pingo Doce, no Mini Preço, que agora é Auchan, El Corte Inglês, a Polónia. E há pouco disseste que estavas na Inglaterra. Isto também é vendido em Inglaterra? Pronto, nós começámos, quando a Tarwi começou, a ideia era ser vendida em Inglaterra. O que nós chegámos à conclusão era o custo de educar o consumidor lá, porque não existe conhecimento à volta do termoço. O termoço é algo que é muito cultural em Portugal, em Espanha, Itália, no Médio Oriente, no Reino Unido não tanto. E, portanto, nós decidimos fazer o pivot estratégico e o foco agora está em Portugal e Espanha e vamos agora entrar no Médio Oriente, na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos. Ok, mercados que já têm o hábito de comer termoço, embora seja provavelmente de outra forma, eu não tenho noção como é que se come termoço na... Exatamente igual a nós. Aliás, eu acho que o nosso consumo de termoço veio por influência árabe, portanto, não a acompanhar uma cerveja, mas é algo que é muito social e, portanto, é associado a estes momentos em família. E é consumido, pronto, igual como nós consumimos. A diferença é que eles põem limão e cominhos, nós não. Mas sim, a estratégia passa por ir para mercados que já conhecem o termoço porque é cultural, e é uma pena porque o consumo cultural de termoço é algo que tem vindo a diminuir ao longo dos anos, e estamos realmente a reposicioná-lo com este toque moderno, com aquilo que o consumidor procura hoje em dia, que é: eu quero alimentos que me saibam bem, mas que também adicionem à minha dieta. Sim, que sejam mais saudáveis, porque comer termoço com aquela quantidade de sal não é o mais saudável de tudo. Exato. Em termos de faturação, estes 3 verticais, estes vossos 3 verticais, tanto o snack, o hummus e as proteínas, como é que se divide? Olha, neste momento eu diria que 50% vai para os hummus, e depois entre a proteína e os snacks de termoço está ali entre os 20 e 25, vai variando um bocadinho, mas está relativamente igual entre eles. Por uma razão, os hummus foi o produto que entrou primeiro em retalho e, portanto, é onde nós temos mais distribuição. Os snacks de termoço foi o nosso maior desafio em termos de desenvolvimento e, portanto, estávamos constantemente a chegar ao limite da capacidade das nossas fábricas, e então houve ali grandes pausas e não houve uma grande consistência na distribuição. Isso é algo que só agora é que nós conseguimos realmente fechar e estamos a fazer crescer, e igual com a proteína, que é um produto muito mais recente. Portanto, em termos de faturação diria que é isso, mas cada vez é algo que nós temos visto ao longo deste ano, e no início deste ano os humos eram 80% da nossa faturação, hoje em dia já são 50%. Vocês têm uma grande relação com os clientes, a vossa comunidade digital, salvo seja nas redes sociais, é bastante grande. Que estratégia que tem sido essa desde o início? Olha, isso era algo que nós queríamos desde o primeiro momento, que é e aqui foi um bocadinho, foram 2 vertentes. Primeiro é sempre, a Tarwi nasceu de uma necessidade pessoal, mas eu tenho que me constantemente lembrar que eu não estou a resolver um problema meu, mas sim um problema da comunidade e de outras pessoas. E, portanto, nós queríamos ter uma grande ligação às pessoas que nos consomem, porque é a melhor forma de ter feedback e de perceber como é que nós podemos ser melhor, o que é que funciona, o que é que não funciona, porque se não fizermos, acaba por ser muito à base de achismo. Isso foi a primeira. E depois a segunda, um bocadinho mais pessoal, porque foi quando eu comecei a inclinar-me para saúde e bem-estar, porque eu estava em Londres, estava em consultoria, uma indústria extremamente exigente, super competitivo, porque estás em Londres, na altura era a capital da Europa, onde toda a gente que queria ser alguma coisa ia para lá, e uma forma de lidar com stress acabou por passar por exercício físico, que depois foi para a alimentação. E o que eu sempre senti foi que era um percurso extremamente solitário, porque não necessariamente os meus amigos também queriam ser mais saudáveis, era algo que era meu, e eu sentia que não tinha uma comunidade à volta daquilo. E eu acho que quando uma pessoa quer ser mais saudável é porque está a sair de uma base de desconforto. Eu neste momento não estou bem e quero estar melhor. E fazer isso sozinho é muito difícil. É mais fácil com um grupo
de pessoas que querem a mesma coisa. E foi assim que nós começámos a fazer, por exemplo, os Run Clubs. Nós fazemos, por exemplo, no Natal do ano passado, fizemos uma coisa que chamámos o Natal na Casa Tarwi, que é zero escalável e business-wise não faz qualquer tipo de sentido, mas que realmente éramos nós e um grupo... Criar a comunidade. Somos um grupo de 15 pessoas em que alugámos um apartamento e éramos nós a cozinhar receitas com coisas da Tarwi, mas que vai promovendo estes momentos de convívio e de mostrar que, mais do que uma marca, nós estamos a tentar... nós percebemos esta base relacional das pessoas e percebemos... Pronto, todos nós temos a nossa história e os nossos desafios e os produtos da Tarwi são um veículo para tu te sentires melhor, mas que também seja uma comunidade em que tu se calhar te vais cruzando com pessoas que querem o mesmo que tu. Olha, Catarina, muito obrigado por teres vindo aqui ao programa. Muita sorte e muito sucesso aí para vocês, está bem? Obrigada. Eu e a Catarina Gorgulho vamos continuar a conversar e tanto este programa de rádio como o resto da conversa ficarão disponíveis na RTP Play e nas diversas plataformas de podcast. Se quiserem acompanhar mais histórias inovadoras de sucesso, já sabem, subscrevam o canal nas redes sociais e nas plataformas de podcast. Muito obrigado a todos. Eu regresso na próxima semana. Falando aqui sobre o teu investimento, ou sobre o investimento que vocês receberam, vocês até à data, tanto desde 2021 foi tudo em bootstrap, ou seja, investimento próprio e o financiamento tem sido feito com as vossas vendas, e vocês agora receberam um investimento da Homegrown Ventures, não é? Um fundo de investimento específico desta área e, segundo sei, tem sede no Dubai. Foi estratégico, foram vocês que o escolheram, foram eles que vos escolheram, e para que é que vai servir esse $1 milhão? Sim, foi coincidência do destino. Eles entraram em contacto connosco através do LinkedIn, porque estavam à procura para investir numa empresa que estivesse a trabalhar snacks salgados e não estavam a encontrar nada na região e encontraram a Tarwi e acharam que era um fit perfeito com base no consumo cultural dos termossos e muito por onde é que o consumidor está a ir lá. Quando se olha para a Arábia Saudita e Emirados, aquilo é um deserto. Eles durante anos dependeram de alimentos ultraprocessados porque era a única forma de aguentar o calor e, portanto, a taxa de obesidade no país é astronómica e tem havido muito incentivo do Estado para melhorar os hábitos alimentares, mas também muito interesse do consumidor final, principalmente quando eles começam a abrir para o mundo e existe muito contacto com redes sociais e começas a ver diferentes tipos de alimentação. Pronto, então existia este interesse. Eles vieram falar connosco na altura foi em... acho que foi 2023, vou dizer 2023, verão de 2023, e na altura eu disse que não estava interessada porque eu queria... Eu sempre tive na minha cabeça um target revenue antes de ter financiamento externo, porque não queria ser super diluída, e 2, porque também queria assegurar que tinha product market fit antes de trazer pessoas para dentro da Tarwi. E voltámos a falar no verão de 2024, e foi na altura que eu estava a pensar, quando nós lançámos a Tarwi, a estratégia era o Reino Unido, chegámos à conclusão que às tantas eram as vendas de Portugal que estavam a suportar os custos do Reino Unido e na altura foi, olha, se calhar eu pensava que Reino Unido é a estratégia, mas se calhar afinal a estratégia é outra, e fui falar com eles para tentar perceber se Médio Oriente podia ser, porque nós estávamos a ter crescimento orgânico em Portugal sem qualquer investimento em marketing. E, portanto, foi, olha, vamos para países que já conhecem o termoço e é só aqui um reposicionamento. E pensámos em Espanha, Itália, Alemanha. Eles conhecem muito o termoço, não como nós, porque não consomem culturalmente, mas sim como fonte proteica. Portanto, o termoço é muito... há uma grande percentagem da população alemã que é vegetariana. Eles utilizam muito o termoço como ingrediente proteico. Exatamente. Do dia a dia. Exatamente. E então pensámos na Alemanha e até tivemos uma proposta muito interessante de um family office na Alemanha para nós entrarmos lá. Mas em paralelo eu fui falar com este VC que estava baseado no Dubai e acabei por ir com eles porque o Médio Oriente é um mercado que está a crescer muito. Aliás, tem havido eles chamam, eu já nem sei qual é o nome técnico, mas tem havido muita gente a sair do Reino Unido a ir para o Dubai, porque realmente é onde há mais potencial de crescimento, e porque é um VC muito diferente, porque são ex-fundadores. Eles montaram um Mercadona da região e, portanto, com o dinheiro que eles fizeram depois da venda dessa empresa, eles decidiram montar o VC deles. Mas é diferente de trabalhar com ex-founders,
ou a trabalhar com um VC que está puramente à procura de performance. E acho que qualquer inovador que se calhar até venha a este podcast diz mais do que uma ideia é conseguir navegar na montanha-russa emocional que é ter uma startup e, portanto, ter uma pessoa do outro lado que não só nos apoia, que nos dá o financiamento e apoio técnico, porque eles apoiam bastante até numa parte de conhecimento, mas depois apoiam na parte emocional e te percebem e sabem que a jornada não é linear e que é difícil. Pronto, e começámos conversas e achámos que era um ótimo fit para ambas as partes e foi assim que as coisas surgiram. Concorrência. O mercado de comida saudável começa a ficar saturado, há uns anos se calhar não, agora sim. Qual é o pitch que vocês fazem para convencer os gestores das grandes superfícies a optarem pelo vosso produto e não por outro? Porque vocês, ao fim e ao cabo, para ter o vosso produto na prateleira, alguém tem que sair, não é? Portanto, exatamente. Como é que é essa relação? Isso é o maior desafio. Aliás, o primeiro maior desafio é conseguir perceber quem é que é o gestor da categoria e fazer com que eles respondam aos e-mails. Depois, a partir daí, isso é algo que nós temos muito presente na Tarwi. Eu não desenvolvo um produto se eu achar que eu não tenho razão para existir. E nós aqui temos duas coisas a nosso favor. A primeira é o termoço é completamente underutilized, não sei como é que se diz em português, mas não é utilizado, ou seja, e acaba só por si ser a inovação que não existe na prateleira. Eu estou a reinventar algo que já conheço e o termoço é o nosso veículo. Sim, as pessoas têm uma relação, em Portugal, as pessoas têm uma relação com o termoço, mas maioritariamente é quando vão à esplanada e pedem uma cerveja ou o que seja e vem um pires de termoço ou estás em casa e pedes e comes os termoços. Portanto, é sempre com esse ponto de vista que os portugueses têm essa relação. Sim. Mas há uma relação, ao fim e ao cabo há uma relação, não é? Sim, eu acho que até os supermercados, ao fim e ao cabo, eles querem trazer inovação. E, portanto, quando tu tens mais do mesmo na categoria, e nós fazemos sempre essa análise, que é tentar perceber, quando eu faço o pitch, eu vejo o que é que já existe na prateleira e onde é que eu acho que existe aqui potencial para alguém sair para eu entrar, porque às vezes, como existe espaço limitado, às vezes tu tens 3 frentes para o mesmo produto e eu aí digo, em vez de 3 frentes, tem 2 e mete uma frente que seja para mim, porque eu tenho este diferencial e o consumidor vai querer. Do ponto de vista do consumidor, eu acho que por termoço ser algo muito português, existe sempre esta curiosidade. Que interessante, termoço, nunca diria. E depois existe a parte dos benefícios, que é o termoço é uma proteína extremamente rica em proteína, é extremamente rica em fibra, é muito fácil de digerir e nós fazemos muito este call-out de benefícios que realmente é o que o consumidor final está à procura. Sim, mas as pessoas, vou dar um exemplo. Se eu for a uma grande superfície, vou ver lá o vosso pacote da Tarwi, mas eu não conheço, sinceramente, até há meia dúzia de dias atrás, eu não conhecia as mais-valias do termoço. Portanto, há esta relação umbilical que eu estava aqui há pouco a dizer, portanto, eu até era capaz de trazer para casa pela piada, mas eu não conheço as mais-valias, ou não conhecia as mais-valias do termoço. Como é que vocês conseguem também aqui um pouco ajudar a educar as próprias pessoas da mais-valia de um termoço que eu diria que se calhar grande parte dos portugueses nem conhece? Sim, eu acho que isso é o nosso maior desafio, é como é que eu criar esta imagem que o termoço é mais do que o marisco dos pobres. E então é muito investimento no ponto de venda, e isso, aliás, uma das razões pela qual nós fechámos esta ronda de investimento foi investir na parte educacional do termoço em Portugal. E é investir no ponto de venda em que nós, na própria prateleira, tentamos arranjar aqui, trabalhamos a imagem para que o meu packaging já te diga aquilo que tu se calhar tens interesse em saber, mas existem mais formas de comunicar no ponto de venda, investir muito no online e na comunicação do online, investir em influencers. Nós estamos a fazer um trabalho enorme com nutricionistas, por exemplo, em que elas comunicam também por nós e, portanto, depois, ou seja, os clientes delas estão à procura de alimentação mais saudável, elas falam do termoço, falam da Tarwi. Aliás, uma das fundadoras iniciais era uma influencer que era... Alice Trinard, exatamente, que obviamente também faz um trabalho muito grande através das redes dela de comunicar estes benefícios e de dar a conhecer este outro lado do termoço. Agora vamos entrar no detalhe. O termoço, ele vem da terra, obviamente. Onde é que vocês vão buscar os termoços? É em Portugal? É no estrangeiro? Quem é que produz termoços por esse mundo fora? Sim, olha, isso foi... Pronto, eu comecei o meu background, como disseste, era em consultoria e finanças, portanto eu sabia zero sobre a alimentação e como termoço é muito nosso, eu achava que termoço crescia naturalmente em Portugal e que todo termoço que nós vemos no supermercado vem de Portugal. Não, ou seja, cresce naturalmente em Portugal, mas não existe uma produção concreta, ou seja, não,
é muito difícil porque não é uma produção consistente e não tem as boas práticas de limpeza. Portanto, nós no início queríamos ter termoço 100% português e recebíamos termoço que vinha estragado, ou vinha com pedras, ou vinha com folhas, e portanto o processo de limpeza era extremamente difícil. E à medida que fomos crescendo, percebemos que, olha, por muito que nós queiramos utilizar termoço português, isto não é realista nem sustentável, e infelizmente, isto, aliás, foi uma das razões que depois também nos levou a começar a Tarwi, é que o termoço cresce naturalmente na Europa, mas na sua maioria ele é produzido ou na Austrália ou no Chile, não a nível europeu, e tem havido muito um push da União Europeia para se produzir mais termoço localmente, para não depender tanto da soja e realmente terem o termoço como maior fonte de... Até porque o próprio termoço deposita azoto, portanto aquilo tem outras mais-valias além do próprio consumo, portanto ele também ajuda na terra. Certo? Exato, de um ponto de vista de sustentabilidade, ele fixa azoto nos solos enquanto cresce, pode depender apenas da água da chuva, não precisa da utilização de fertilizantes, portanto tem uma série de benefícios de sustentabilidade, e depois em cima disso, a nível europeu, é o facto de crescer naturalmente e portanto a pegada de carbono de transporte acaba por ser muito mais pequenina. O problema que existe é que não existe muita procura do termoço enquanto fonte proteica. Então não motiva as pessoas a produzir. Exatamente. E isso é muito do trabalho que nós temos feito, e nós até fizemos no início da Taro e falámos com uma empresa portuguesa que fazia essa parceria connosco, que é nós, à medida que vamos crescendo, vamos dando visibilidade a produtores portugueses de quais é que são as nossas necessidades e dizemos, olha, planta-nos esta quantidade, tudo o que tiveres nós compramos, o resto nós vamos buscar fora. E nós vamos sempre buscar termoço que seja utilizado para a agricultura regenerativa. Ou seja, isto de fixar azoto nos solos, o que muitas vezes faz é, eu planto... como é que se diz? Trigo. E entre plantações eu deixo o solo a repousar para ter os nutrientes de volta e depois é que eu volto a plantar. E o que nós dizemos é, em vez de deixar o solo a repousar sem nada, planta termoço que nós compramos, ou seja, é mais uma outra fonte de rendimento. E é isso que nós tentamos fazer com a Tarwi. E depois a produção dos vossos próprios produtos é feita cá? Sim, a produção de todos os produtos da Tarwi é feita em Portugal. Nós desenvolvemos o nosso próprio método de cozedura do termoço, portanto nós temos um processo nosso que não exige a utilização de químicos. Que era o que era feito até normalmente? Exatamente. Aquilo que nós conhecemos nos supermercados? Exato, e isso foi um dos nossos maiores desafios, porque nós não somos nada, somos muito pequeninos para qualquer player do mercado e, portanto, ter um fornecedor que quisesse trabalhar connosco e acreditasse nestes malucos que querem vender termoço, mas sem químicos e sem sal, e o termoço é algo que é feito há décadas e décadas sem fim e nunca foi feito assim. Mas pronto, tivemos um produtor que acreditou em nós e com uma engenheira alimentar. Mas qual é a diferença? Explica-me, detalha um bocadinho a diferença entre o que é feito hoje em dia naqueles termoços que nós vemos e que consumimos, com sal, com a salmoura, e os vossos. Pronto, o que acontece é, os termoços hoje em dia, normalmente os produtores de termoços também produzem azeitonas, e é um processo produtivo que não tem um grande rigor de qualidade ao longo do processo produtivo, e depois na salmoura em si, a salmoura é aquela água com o sal, eles metem muito, muito sal e outros químicos, que é para o termoço ter a validade dos 2 anos a um preço acessível, mas que depois faz com que a casca seja muito mais dura e, obviamente, tem aqui um compromisso à volta de saúde. E isto era algo que nós não queríamos. E, portanto, nós o que fazemos é, o processo de cozedura, na sua essência, é igual, ou seja, fica na demolha, etc. Mas nós temos uma série de controle ao longo do processo produtivo e uma utilização de uma série de produtos naturais que asseguram a qualidade do termoço durante todo o processo, para que quando ele vai para os baldes e ainda assim é utilizado numa água com sal, mas nós utilizamos apenas sal, não utilizamos químicos e utilizamos 1/3 do sal que o termoço tradicional que vemos hoje em dia nas grandes superfícies utiliza. E neste caso, o vosso termoço é possível consumir a pele, a casca? Exatamente, porque a razão de nós tirarmos a casca é porque, ela é muito espessa, é difícil de digerir, e a razão pela qual ela é muito espessa é porque o químico que vai na água faz com que ela fique cada vez mais espessa. Nós, como não utilizamos, a nossa casca é muito fina e, portanto, não se sente. E depois outra razão é nós utilizamos termossos que, por norma, são descartados porque são muito mais pequeninos, e por serem mais pequeninos faz com que seja mais fácil digerir a casca. Ok. Então, e agora como é que vocês criam depois os outros derivados do termoço, né? O lumos e a proteína, como é que depois é o processo? Sim, pronto,
Os humos utilizam a mesma base de termoço que utilizam os snacks de termoço. Portanto, este termoço que eu expliquei o processo produtivo, nos snacks nós arranjamos uma forma natural de depois tirar a água e pomos em saquetas prontas a consumir. E depois a outra parte... não há água, não há nada. Não há água. Quase tipo batata frita. É como batata frita. Eu gosto de dizer que é com pipocas ou M&M's. Eu gosto de dizer mais M&M's até porque não existe a ideia de tirar nada. É só pop na... Sim, visualmente se calhar é mais parecida. Até. Exatamente, porque são assim pequeninos e é aquela ideia de estar sempre a tirar do pacote. Pronto, estão prontos a comer, portanto podes verter num pratinho e é exatamente igual como o termoço que tu virias num café. A diferença é realmente serem mais pequenos, menos sal e depois nós vamos brincando com sabores. Isso é algo que nós agora vamos começar a implementar, é cada vez dar mais sabores e trazer a inovação a partir daí. Sim, é muito giro. Já agora uma parte que é, esses sabores muitas vezes vêm com a vossa auscultação na vossa tal dita comunidade que vocês têm e são elas que vão, as pessoas, vão sugerindo e vocês vão pedindo para experimentar e vai haver... Exatamente. Nós fazemos entre eles. Nós fazemos muito focus groups com a nossa comunidade, tanto que eles nos ajudam no desenvolvimento do packaging, nos novos produtos que nós vamos lançando, cada vez que queremos fazer um ajuste de receitas, eles dão-nos feedback, portanto, eles constroem a marca connosco. Muito bem. Terminando a parte, continuando a conversa. Sim. Pronto, depois esse mesmo termoço também é utilizado para a produção dos humos à base de termoço, que nós chamamos lumos, e a razão era aqui um trocadilho entre lupin, que é como se diz termoço em inglês, e humos, portanto ficou lumos. E depois para o isolado proteico, e aqui há um grande desafio que nós temos num ponto de vista de desenvolvimento de outros produtos, é que não existem assim tantos players que estejam a brincar com o termoço, mas nós fomos encontrando aqui outros malucos como nós que acreditam muito no termoço como a próxima proteína vegetal e que têm estado a fazer esse trabalho e portanto eles dão-nos ingredientes, encontramos um que por exemplo utiliza uma forma de isolar a proteína de termoço sem a utilização de químicos. De novo, isto é algo que está muito presente na marca da Tarwi, porque normalmente os isolados proteicos requerem a utilização de químicos. Nós não fazemos isso e acabamos... portanto, é um derivado completamente diferente do termoço. Grandes dificuldades vocês têm encontrado aqui ao longo deste projeto? Muitas. Eu acho que a primeira é encontrar parceiros que acreditam em nós e que querem escalar connosco e é sempre esta dificuldade porque a Tarwi não tem fábrica, a Tarwi utiliza a fábrica de terceiros e aí perdemos alguma flexibilidade porque obviamente precisamos sempre de alguém que acredite na visão da Tarwi, porque normalmente as fábricas procuram clientes que tenham muitos volumes, porque é assim que eles fazem dinheiro. Portanto, isso acaba por ser um desafio e acho que em toda a nossa gama nós estamos a inovar completamente. Por exemplo, os snacks de tramoço, nós estamos a pegar um processo produtivo de snacks a seco, que é a mesma forma como se faz pipocas, mas que requer o rigor de um produto a frio. E não é qualquer fábrica que queira trabalhar contigo. Portanto, encontrar esses tipos de parceiros foi sem dúvida um desafio. E eu acho que o outro desafio que ninguém pensa muito é que normalmente os negócios nascem de um sonho ou de um idealismo, mas ao fim e ao cabo um negócio para acontecer tu tens que ter dinheiro, tens que ter retorno, tens que olhar para números, financeiramente tem que fazer sentido e portanto eu acho que este equilíbrio de perceber a nível de negócio o que é que funciona, o que é que não funciona, com gerir a parte emocional daquilo que eu gostaria de fazer ou o que eu quero fazer, aquilo que eu acho que funciona, mas aquilo que o mercado diz que me funciona, eu acho que isso é um desafio grande. Vocês agora, com este novo investimento, querem apostar em novos mercados. Quais são os primeiros passos ou os primeiros países para onde vocês vão querer apostar? Sim, olha, a primeira é realmente apostar em Portugal e eu tenho noção que há muitas marcas que não dizem isto porque Portugal acaba por não ser um mercado enorme, mas nós quando lançámos a marca a ideia era crescer no Reino Unido. E começámos a ver que havia um crescimento natural em Portugal que nós não estávamos à espera. E o termoço é tão nosso que o que nós queremos mesmo é dar a conhecer ao português este outro lado do termoço e, portanto, crescer em Portugal como deve ser. Nós até agora existíamos e agora estamos mesmo a construir marca em Portugal, a fazer parcerias estratégicas em Portugal e é algo que deixa aqui a curiosidade para quem nos estiver a ouvir, porque temos coisas muito engraçadas a acontecer nos próximos meses. Isso era a pergunta que eu tinha a seguir, que era o que é que vinha a seguir, mas pronto. Vai ficar a surpresa, porque são associações com marcas muito portuguesas e porque o termoço é muito nosso e portanto o foco aqui é crescer Portugal e depois disso ir para a Espanha. Paralelamente, vamos entrar agora em novembro na Arábia Saudita.
e também muito com esta ideia de localização, portanto, não estar no mercado apenas a existir, estamos a construir marca lá, a fazer parcerias estratégicas lá, e portanto vamos estar a crescer estes dois mercados em paralelo, portanto, prioridade Portugal e Arábia Saudita, e em segundo plano Espanha e Emirados Árabes Unidos. Mas quando vocês vão tentar entrar no Médio Oriente, isso significa que vão ter que fazer parcerias lá para produzir localmente lá? Quase como criar toda uma nova estrutura? Ou vão produzir cá e de cá é enviado para lá? Vamos produzir cá e de cá enviar para lá. Ok, portanto já tem a vossa fábrica, o vosso parceiro já tem essa capacidade. Sim, tem sido o nosso desafio estes últimos meses, mas sim, já tem essa capacidade. Próximos passos, o que é que aí vem? Que tu possas contar. A Ana, que é responsável de marketing, se eu vos contar, a Ana mata-me, porque depois tiramos aqui o elemento de surpresa. Mas o que eu posso contar, só sem dar aqui muito, sem revelar muito, era o que eu estou a dizer de vai haver uma revolução enorme na marca, porque realmente estamos a localizá-la e, portanto, a tornar a marca muito mais portuguesa. Neste momento nós sempre comunicamos em inglês, as nossas embalagens estão em inglês e, portanto, nesse sentido vai alterar completamente. E com isso vem um novo look and feel, vem parcerias estratégicas com inovações, com algumas inovações. Vou deixar por aqui. Exatamente. Muito bem, olha, muito obrigado por teres vindo aqui ao programa e agora tenho aqui umas perguntas que nós fazemos sempre para colocar nas redes sociais. A primeira pergunta é: quem é a pessoa que mais te inspira? Olha, fugindo dos clássicos, eu acho que quem mais me inspira é uma senhora que se chama Brené Brown, não sei se sabem quem é, mas ela fala muito sobre o poder da vulnerabilidade e eu apoio muito porque lançar um negócio requer muita coragem. E estás constantemente exposta às tuas fraquezas, porque estás sempre a fazer algo novo que nunca fizeste. E, portanto, eu dou por mim a voltar. Ela usa muito uma frase do Roosevelt, que é The Man in the Arena, que eu e o meu marido imprimimos e temos na parede da nossa casa, para não nos esquecermos de todos os dias ir à luta. Segunda pergunta: quando é que percebeste que a ideia da Tarui Foods ia ter sucesso? Eu dou por mim ainda a questionar se realmente vai ter sucesso ou não, porque há muita coisa que corre mal, mas muita coisa corre bem. Mas para mim foi quando fechei a ronda de investimento, que foi realmente provar, foi quando pessoas que sabem mais do que eu olharam para o meu modelo de negócio e disseram que realmente eu tinha uma coisa especial. Certo, agora já não dá para voltar atrás. Exato. A pior experiência que já tiveste com um cliente? Olha, vou só dizer que foi não só copiarem a ideia, mas a falta de integridade na forma de lidar com uma empresa do nosso tamanho. Certo, já percebi. Sim, é sempre uma dificuldade quando fazem cópias dos nossos produtos, especialmente no mercado do retalho onde vocês estão, não é? Porque há sempre os grandes players e têm outra capacidade financeira, mas não têm o mesmo drive que tu tens. Exato. Pior asneira que tu já cometeste ao longo da tua carreira? Acho que demorei demasiado tempo a acreditar em mim. E eu uso o termo de largar a corda, que é realmente sair do mundo corporate e ir atrás. Sim, é sempre aquele salto de fé, não é? Exatamente. Onde é que vês a Tarui Foods daqui a 5 anos? Olha, eu espero que comece a fazer o caminho para ser uma marca global, não só fora de Portugal. E hoje em dia, em Portugal, a maioria das pessoas não sabe que nós existimos. Portanto, eu espero que daqui a 5 anos a Tarui já esteja presente na maioria das casas portuguesas. Há pouco falaste sobre o facto de haver proteínas nos Estados Unidos. Tu achas que seria um bom mercado para vocês entrarem? Sim, definitivamente. Ou seja, a nossa ideia é ir agora Portugal, Espanha, paralelamente os Emirados e depois ir para os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos o termoço já é visto como a próxima superfood e já existem lá algumas startups que estão a fazer o mesmo caminho que a Tarui está a fazer. A razão pela qual não estamos a começar já por lá é porque os Estados Unidos é um mercado extremamente exigente, em que qualquer passo errado a empresa morre, porque enquanto que tu aqui recebes uma encomenda de um cliente que se calhar são 20 mil euros, lá é 1 milhão e portanto se há um erro de entrega e por alguma razão o produto não chega ou há um problema de qualidade, tu ardes 1 milhão e depois o custo de marketing
também associado é enorme. E, portanto, nós queremos fazer as coisas bem feitas e um passo de cada vez, mas sem dúvida que depois destas 2 regiões a ideia é ir para os Estados Unidos. Muito bem, esperemos então de ver a Tarry Foods daqui a uns aninhos nos Estados Unidos. Olha, agora sim, terminamos. Muito obrigado, muito sucesso aí para a Tarry Foods e para o teu termoço. E eu estarei cá, serei um cliente assíduo da vossa Tarry Foods. Obrigada, Diogo, e obrigada obrigado por me receberes. Para quem esteve a ver e a ouvir, espero que esta conversa com a Catarina Gorgulho permita olhar com outros olhos para a próxima vez que nos servirem termossos numa qualquer esplanada e perceber que estamos perante um alimento rico em proteínas. Acompanhem mais histórias inovadoras ao subscrever o nosso canal nas redes sociais, na RTP Play ou nas diversas plataformas de podcast. Obrigado por estarem desse lado. Até ao próximo episódio.